Olá, seja bem-vindo neste canal Palavras Sábias. Hoje queremos estudar um tema tão especial, mas também um tema muito mal interpretado. Isso porque muitas pessoas dizem o seguinte: por que eu devo ir à igreja? Por que você deve fazer o bem? Se afinal Deus conhece as pessoas que irão no céu e já está registrado o número, e são 144 mil que irão no céu. Este número e este tema que nós vamos falar hoje. Quem são os 144 mil do Apocalipse? Subscreva-se neste canal Palavras Sábias e comente e deixe seus comentários e dá um like para poder chamar a atenção e também compartilhar mais este vídeo. Vamos começar. O que significa o número 144 na Bíblia? Este número 144 mil é um resumo do que aconteceu de ligação de duas nações. Isso significa do Antigo e Novo Testamento. Como posso explicar isso? Simples. O Antigo Testamento tem lá a base que é Israel. Israel, nós encontramos que eram 12 tribos. Das 12 tribos, nós encontramos, em suma de tudo, todas as nações. Nós encontramos que essas 12 tribos foram pessoas que, segundo a Bíblia, que foram escolhidas por Deus. Nós temos tribo de Ruben, tribo de Simeão, tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Ezecar, tribo de Zabulon, tribo de José, tribo de Benjamim, tribo de Dan, tribo de Neftalim, tribo de Gad e tribo de Azer. Essas 12 tribos foram tribos que foram chamadas colunas do Israel. É por esta razão que a Bíblia também traz essa tribo como importante no Novo Testamento. No entanto, nós temos também no Novo Testamento uma das partes 12 que representa os 12 apóstolos. Não vou enumerar os 12 apóstolos, mas temos conhecidos que entre eles estavam lá Mateus, João, Lucas e outros. E sendo assim, nós temos crido que, em suma de tudo, aparece o nome 144. Como? 12 vezes 12, que é 12 apóstolos e 12 tribos de Israel, significa 144. E este é um número simbólico que se usou para mostrar o povo como primícias. Então, o que significa isso que eu estou a dizer? Primeiro, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vimos que o livro que nós estamos a relatar é o Apocalipse 14 e 7. Vamos começar o Apocalipse 14, verso 1. E olhei, eis que estavam com sua amante Sião, e com eles 144 mil, que em sua testa escrito no seu pai. Então, o Apocalipse 14 simboliza que as 144 estavam perto do Monte Sião e estavam com o próprio Cordeiro e eles tinham o nome deles e o nome do seu pai. Qual é o nome do seu pai? Yahweh, Jeová e entre outros que são nomes de outras línguas que significa Deus, ou seja, Jeová. É por esta razão, aqui o Cordeiro representa Jesus. Então Jesus estava no Monte Sião. O que nós entendemos do Monte Sião? Monte Sião é um monte em Jerusalém. Então o Cordeiro Jesus estará com ele 144 em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Então, vamos continuar. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi a voz de artista que tocava com suas varas, e cantavam como canto novo diante do trono, e diante dos quatro anciões. E quem poderia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Atenção, esses 144 mil foram comprados na terra. Mas como é que foram comprados na terra? Verso 4 responde: estes são os que não estão contaminados com mulheres. Portanto, o verso está a dizer que esses 144 não foram contaminados com mulher. O que significa mulher na Bíblia? Ou seja, no Apocalipse? Mulher, consoante o livro de Efésios 5, verso 25, simboliza a igreja. Então, esses não foram enganados com doutrinas falsas, não foram levados contrários do ensino principal de Deus. E continua: porque são virgens. Ou seja, quando lemos o Apocalipse 12, mostra que a mulher foi virgem, ou seja, a igreja virgem é aquela igreja que ensina doutrinas sagradas. Então essas pessoas não se envolveram com ensinos pagãos, e sim, eles se envolveram com ensino verdadeiro, foram virgens. Continua: esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Ou seja, se o Cordeiro foi morto, eles aceitam serem mortos. Se o Cordeiro sofreu, eles aceitam sofrer. Então eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Continua: estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
Dentro dos homens que estão no mundo, eles foram comprados como primícia. Não porque os homens não tinham valor que estão no mundo, mas eles foram comprados como primícia. O que é primícia? Eram as coisas primeiras, ou seja, tem aqueles frutos que começam primeiro a crescer mais rápido do que os outros. Então, aquele chama-se primícia. Primícia vai ser 144 que vai existir. Dentro desses 144, é a nação, é a ligação do Antigo e Novo Testamento. O livro que acabamos de ler também fala sobre o selamento. O que é selamento? Selamento, nós temos dois tipos de selamento. Nós temos selamento que é o selo do Espírito Santo e nós temos o selamento que é a identidade pessoal. Isso nós podemos encontrar primeiro na carta de Efésios 1, verso 13, diz assim: em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso simboliza que o Espírito Santo é o selamento. Mas temos a segunda parte, o segundo tipo de selamento. Esther 8, no seu verso 10, diz assim: escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com anel do rei. E a carta foi enviada por intermédio do correio montado em jinetes e criados na contentaria do rei. Ou seja, o Esther 8, verso 10 está a explicar lá o que nós queremos explorar é sobre o selo. O que representou nesta época o selo? O selo, alguém escreveu a carta para outro rei, que era o rei Assuero neste caso, para outro rei, e para explicar que na verdade é ele que escreveu, levou o seu anel e pôs naquela carta como selo de identificação de onde estava a sair a carta. Então o selamento significa identificação. Logo nós vimos que estas pessoas, que 144 mil selados, tinham a identificação de Deus. Eles tinham um nome na sua testa. Agora, os 144, será que são esses que serão salvos? Infelizmente não. Porque numa colheita, quando você tira primeiros produtos, não implica que aqueles que restaram você vai deixar lá. Implica que você vai voltar a tirar. Mas as primícias você leva da primeira vez, ou seja, você encontra tão maduras muito cedo. Então as primícias são pessoas que não vão provar a morte nunca e que vão se encontrar com Jesus ao vivo sem provar a morte. Temos dois tipos de pessoas que viveram neste mundo que foram tomados na terra para o céu como primícia. Primeiro, Moisés. Moisés, dentro da morte, ele já foi um homem que provou a morte, mas ressuscitou e foi ao céu, como primícia dos que morreram, que terão ressurreição. E nós temos segunda parte, o Elias. Elias foi alguém que viveu neste mundo que também foi levado para o céu sem provar a morte, implicando que haverá pessoas que serão levadas na terra sem provar a morte. Então os 144 não é um número que na verdade serão eles somente que irão ao céu, mas é um número simbólico que vai representar a grande multidão. A grande multidão que vai ir no céu será uma multidão que nem João não conseguia contar. Depois dessas coisas, olhei eis que uma multidão a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado vestes brancas e palmas nas suas mãos. Nem o João não conseguia contar, então o número será maior. Então, ao pregarmos sobre a volta de Jesus ou sobre a salvação, não podemos explicar que irão salvos, são somente 144. Muitas pregações de ensino hoje ensinam que Jesus vem levar somente as pessoas que foram escaladas. Ou seja, nós não temos liberdade de escolher a salvação porque Jesus já escolheu o povo que irá no céu. E esse ensino é o contrário da Bíblia. Deus nos dá chance para nós renunciar aos nossos pecados. E esta é a chance, não importa quem você é. Os 144 que foram escolhidos não é porque Deus vai determinar que será você. Como dar exemplo? Judas foi um dos eleitos que não concluiu a sua missão. Então isso implica que haverá pessoas que talvez que poderiam ser escolhidos, mas por causa da influência do mundo, essas pessoas vão perder o chamado. Como nós vimos aqui, o Mateus 24, no seu verso 5 em diante, ele explicou que até se for possível os escolhidos seriam enganados. Então se é assim, o escolhido até poderia ser enganado. Por causa disso, a salvação é para todos. Você e eu temos que ensinar
que sobre as primícias não serão todos, que serão somente 144 que irão no céu, mas a grande multidão e povo, grande multidão irá no céu. Mas não porque todos irão no céu no mundo inteiro, mas haverá multidão. Haverá pessoas que hão de ir porque aceitaram no céu e receberam o selamento do Espírito Santo que disse ali o Efésios, e haverá pessoas que irão no céu porque receberam o selamento, aquele que nós já afirmamos, a lei de identidade, e haverá pessoas que não irão no céu porque negaram os dois tipos de selamento. Que Deus te abençoe e mais um abraço. Amém?